2, versos de 1 a 8, dizem o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Seguindo, ora, habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Todas as festas, chamadas festas judaicas, elas não são somente festas para o povo judeu. Elas são para a igreja também, na medida que cada uma delas apresenta uma parte do plano profético de Deus de enviar a Cristo e Cristo para o mundo inteiro. Mas nenhuma das festas é mais cristã do que a festa de Pentecostes. Eu não sei se você sabia, mas quando o povo de Israel saiu do Egito, liberto pelo poder de Deus, Deus falou que eles saíam no dia do estabelecimento da Páscoa. 50 dias depois, Moisés estava descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei. Então, o povo judeu celebra a festa chamada das semanas. Em hebraico, Shavuot é semana, Shavuot é semanas no plural. Porque na verdade são 7 semanas, contando da saída do Egito, e no dia seguinte, no 50º dia, Moisés desceu e entregou a lei. Eles celebram, portanto, a entrega da lei. Mas o texto que nós lemos diz que quando se cumpriu o dia de Pentecostes, ou seja, no dia da festa de Pentecostes, veio o Espírito Santo sobre a igreja e todos foram cheios do Espírito Santo. Havia lá naquele lugar, o cenáculo, 120 pessoas, diferentes, de lugares diferentes, e todas elas foram cheias do Espírito Santo. Então, se de um lado o Pentecostes trouxe a lei, do outro trouxe o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz que a lei, ainda que perfeita, ela era enferma, na medida que ela não podia fazer com que as pessoas cumprissem a lei. Então ela só mostrava o quão pecadores nós somos. Mas Deus, sabendo disso, Ele disse que um dia Ele escreveria as suas leis, não em tábuas, mas nos corações. E isso aconteceu no dia do Pentecostes, quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo. E ali nasce a igreja, e a partir de então a era da igreja é a era do Espírito Santo, porque hoje não são as tábuas da lei, mas o Espírito fala aos nossos corações. Você pode dizer: eu sou um privilegiado? Amém? Dá uma salva de palmas aí para Jesus, queridos. Esse texto é um texto tão rico que dá para você fazer 10 pregações diferentes, com temas diferentes. Mas eu quero aqui focar em 2 aspectos que dizem muito respeito aos nossos dias. O primeiro aspecto é o fato de que a vinda do Espírito Santo e o Pentecostes promove unidade. Que coisa linda, né? Porque quando Jesus morreu, os discípulos se dispersaram. E havia em Jerusalém pessoas de diferentes sectos, diferentes credos. E até mesmo dentro do judaísmo, muitas visões diferentes. Dentro dos próprios discípulos, muitas visões diferentes.
Mas o Pentecostes promoveu e promove a unidade. Eu quero ler aqui os versículos com vocês, enfatizando esse aspecto. O versículo 1 diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga assim: todos. O versículo 2 diz: veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Diga: toda a casa, se referindo a todos. Versículo 3 diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Diga: cada um deles. E o versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga: todos. É isso que o Espírito Santo faz, irmãos. O Espírito Santo, ele não olha a sua classe social, não olha a sua cor de pele, ele não olha o país que você nasceu. Ele vai ser derramado por Jesus para todo aquele que nele crê e por ele espera. Amém ou não? Então isso promove unidade. Aquele povo que estava disperso ficou esperando, seguindo a ordem de Jesus, que deveriam se reunir e esperar até que do alto fossem revestidos de poder. E naquele dia provocou uma grande unidade, porque todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas e manifestavam a glória de Deus. Mas isso não foi só um momento, isso foi a marca da igreja. Quando você segue lendo o livro de Atos, capítulo 4, verso 32, a Bíblia diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Não é lindo isso? Hoje a gente vê pessoas divididas, famílias divididas por causa de política. Não deixa Satanás dividir a sua família por causa de política, não. Por causa de homens. O Espírito Santo nos une, nós somos unidos em Jesus. Amém? Se você deixar o Espírito controlar a sua vida, você terá unidade na sua casa, marido e mulher, pais com filhos. Por quê? Porque o Pentecostes promove a unidade. E a igreja que vai impactar o mundo é uma igreja unida, onde nós não olhamos as nossas diferenças, mas olhamos o que temos em comum, que é Jesus na nossa vida. Amém, igreja? Amém? Então glória a Deus. Aí então, nome de Jesus, proclame o nome de Jesus. Aleluia.